Olá, você está no Mais Elas, o podcast que, junto com o portal SP Rio Mais, celebra mulheres que fazem acontecer, mulheres que nos inspiram. Eu sou Joana Balaguer e juntas aqui somos sempre mais elas. E a minha convidada de hoje, ela é modelo, ela é estilista e influenciadora. E ela influencia muita gente a se aceitar como elas são. Eu recebo aqui Débora Fernandes. Que prazer estar aqui. E obrigada. Estou muito feliz mesmo pelo convite de ser mais elas. De mais estar elas. Aqui. Ô, Débora, quando eu estava lendo sobre você, eu ouvi assim, quando a gente fala um oi, você conta a sua vida toda. Sim. Então, por favor, solte a sua vida toda. Conta a sua história. Sim. Você é de São José. Eu sou de São José, nascida, criada na Zona Norte, em Santana. Sou apaixonada por São José e saí de São José para estudar moda em São Paulo. Ah, você morou em São Paulo. Daí eu morei em São Paulo 5 anos. Foi quando eu sempre soube que eu queria trabalhar com moda. Desde a época do meu colegial aqui, eu já sabia que eu ia ter que sair para estudar, mas eu falo que a gente é tão apaixonada por São José que toda sexta-feira eu ia para a faculdade já com a mochilinha nas costas para voltar para casa. E daí eu fiquei em São Paulo por 5 anos e depois eu voltei para São José, mesmo tendo os meus principais clientes fora de São José. Então hoje eu fico mais na estrada do que em São José. Mas você, então, morou em São José a vida toda e foi fazer faculdade em São Paulo. Fui fazer faculdade em São Paulo, E depois voltou para São José. Depois voltei para cá. Para morar. Todo mundo volta, né? Volta. Vai em São Paulo, capital, ali, pá. Eu acho que a gente está tão perto de São Paulo que às vezes não precisa viver aquela loucura. Não. Vai, faz o que tem que ser feito. E volta para casa. Eu faço um bate-volta como se fosse um bairro de São José. Ai, ainda não consegui isso. Eu vou conseguir. Para mim é muito assim, preciso... Às vezes eu deixo de ir no correio só para levar alguma coisa que eu preciso... Só para dar uma escapadinha. Só para dar uma volta. Eu falo que a minha terapia é pegar estrada. A Dutra. Vou, faço o que tenho que fazer e volto. Eu me sinto viva quando a minha rotina tá assim. A rotina que eu tenho, que eu não tenho viagem na semana, fico meio xoxa capenga. Que eu Mas vou daí fazer? é os dias que eu consigo treinar, ir no salão, vou na massagem, Cuidar é o dia de que eu você. tenho para cuidar mais de mim no meio dessa correria. Você é muito vaidosa? Muito, muito. Qual é o seu signo? Touro. Mas eu falo que eu sou muito canceriana, porque meu ascendente é em câncer. O câncer Sou muito emocionada. Muito emocionada? Muito emocionada. Vê novela, chora? Choro. Nossa, me apego, sou dramática. Ai, meu filho é canceriano, eu sei bem o que é isso. Tadinho, sofre. Eu fico assim, a primeira namorada vai sofrer. Ai, coração de mãe. Eu queria ser mais taurina, mas o câncer ali eu acho que me Mas a taurina bastante. Você gosta de uma comidinha. Gosto. Taurino gosta de comida boa. Meu pai era taurino. De conforto. E me tira uma dúvida. Assim, você quis fazer faculdade de moda. Sim. E quando é que começou? Quando é que surgiu essa sua vontade de fazer moda? Você já nasceu com ela? Sim, eu não sei. Eu sabia que eu queria trabalhar com moda, mas eu não sabia qual que era a faculdade. Não se falava muito de faculdade de moda há 20 anos atrás, né? Então, eu era apaixonada por revista, por TV, por entretenimento. E quando começou, eu lembro, eu era colecionadora de capricho. Então você já teve capricho minha. Já, eu vim falando isso. Eu sou da época de chegar correndo da escola tão bom, né? Pra assistir Malhação, né? Eu acho que foi... Quem não viveu essa época, né? Eu acho que foi uma... Eu acho que as novas gerações... A mesma idade, praticamente. As novas gerações não tem isso, desse apego de chegar e ligar a televisão. Não. E a gente corria para chegar logo para poder assistir Malhação. Então, acho que faz parte de todo mundo. Então, essa moda veio com você com revista? Foi através de... Eu era apaixonada por Spice Girls, então era revista, Spice... Esse mundo de entretenimento me chamava a atenção para se vestir, para montar look. Só que tinha um porém. Eu sempre fui uma criança gorda. Eu ia te perguntar isso. E daí, não sei, aquelas dicas eram sempre... Para os magros.
sempre para as magras. E eu lembro exatamente das matérias da Capricho que falava assim, quem é gordinha não pode usar isso, 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 Ai, isso, gente, isso. não. Né? Na época tinha lá, a gordinha era Fernanda Souza e Priscila Fantin. Elas eram meninas magras. Quando você super pega, lindas. quando você olha assim, fala assim, como que isso era dado como... E daí imagina que nós, tinha mais um cheinhos, biotipo maior que elas, não se sentia totalmente inadequada. Então, assim, era aquela briga de eu amar moda, mas você não aquela se encaixava. aquela moda não era pra mim. Ela não falava comigo. Né? A revista não falava comigo, as marcas não falavam comigo. Eu tinha que me encaixar. Eu, com 12 anos, eu já usava 48. Né? Então, eu tive um problema de saúde logo com 11, 12 anos, com o tratamento eu engordei muito. Mas você, então, era gordinha, aí com 12 anos você engordou muito. E daí foi E é naquela idade que você quer pertencer, Sim. que você quer ir pra praia com os amigos. E as meninas já estão, né, usando roupas mais de adulto, né? Já tá se no relacionando cropped, com os meninos e tal. E daí você, de repente, eu tive aí, com 12 anos, enquanto estava todo mundo, né, já se encontrando na moda, na sua identidade, eu engordei muito por conta de um tratamento. E eu lembro que na época eu só conseguia usar Side Play, que era a marca do Piu Piu. Era uma marca que tinha Looney Tunes. Ok. Daí que era a marca que eu usava camisetão e bermuda. E daí eu comecei a usar outras marcas que eu conseguia, que encontrava no meu tamanho, mas eu lembro que cada provador era assim um martírio, porque ficavam me empurrando coisas que não me serviam. Mas vai servir sim. Daí às vezes eu nem provava, eu ficava ali assim, olhando pro tempo, fingindo que estava provando, e depois falava que não gostava. E daí aquilo me dava mais vontade ainda de entender sobre moda. Né? E daí foi quando eu saí do colegial, logo fiz um curso, eu comecei a trabalhar como produtora de moda, de desfiles. Então você ficou no backstage, falou, já que eu não posso estar ali, então eu vou ficar ali. E daí eu trabalhei 3 anos em backstage de desfile, fazendo desfile para o Brasil inteiro. E num desses desfiles tinha uma marca de tamanhos grandes. Então, quando a gente fala de 2006, 2007... Não existia ainda plus size, não existia esse termo plus size no Brasil. Né? E daí eu lembro da equipe falar assim, nossa, a roupa vai ficar muito grande nas modelos, porque as modelos eram todas 36, 38. Daí eu falei, por que a gente não chama as clientes da loja para desfilar? São normais, tem corpo então, normal. daí a gente conversou com a gerente da loja na época, ela falou, vou convidar minhas principais clientes, quem topar. E no dia, uma das clientes não foi. E o pessoal da equipe, eu já usava 46, 48, olhou para mim e falou assim, você vai desfilar? E eu com foninho, toda de produtora... Daí eu falei, não, acho que na época eu tinha uns 19 anos por aí. Daí eu peguei e falei assim, não, vocês estão me chamando de gorda? Eu não vou entrar na passarela. Você tomava isso como uma ofensa na época? Não, eu falei assim, vocês estão me chamando de gorda, que eu vou usar essas roupas de velha, né? Porque era antiquada, né? Hoje em dia até uma mulher mais velha quer se vestir de maneira mais atual. E daí eu fui, né? Daí todos os meus amigos assim, vai realizar nosso sonho de estar na passarela. E daí eles me arrumaram. E eu desfilei pela primeira vez era 2007, no shopping no ABC. E eu entrei, assim, eu lembro que eu não vi nada. Quando eu saí, eu falei, se eu, que trabalho com moda, tenho dificuldades de encontrar peças, eu estou inserida, eu estou em shopping todos os dias. Eu estou no miolo ali de São Paulo, onde acontece. Se eu, que trabalho com isso, tenho dificuldade, imagina a consumidora que não tem acesso à informação de moda e, quando tem a informação de moda, não se vê retratada ali. E daí foi assim que o blog surgiu, em 2010. Então, ainda foi um tempo, assim, na faculdade, de amadurecer o tema e também de me reconhecer como uma mulher bonita, independente do meu manequim. Que eu falo assim, eu em nenhum momento do meu conteúdo, eu falo para você ser uma pessoa gorda. Não, eu quero que você, independente do seu biotipo, você aprenda a se vestir. Né? E você se sinta acolhida pela moda. Né? E a gente passou, ao longo desses 15 anos de criação de conteúdo, a gente passou por
milhões de momentos da alta da bariátrica, alta de remédios, da barriga negativa. Então, a todo tempo, essa mulher ela é colocada como uma mulher invisível. Ela não é olhada com carinho, né? E agora a gente está passando por um outro que momento. É o oposto, né? Que é o oposto. Hoje em dia, você tem pessoas famosas que se assumiram também com o corpo e as pessoas têm muita crítica, mas também tem muito porque as pessoas se libertam. Sim. Agora, só voltando um pouco atrás, quando você estava adolescente. Sim. Eu fui dessa adolescente que também tinha ali os meus 14 anos, 13, 14 anos, que você está formando ainda seu corpo, que você não, eu sempre fui muito magra, mas era muito magra, e começa a ficar com aquele corpo que ainda está meio estranho de adolescente até chegar ao corpo de adulto. E eu sempre tive muita crítica comigo própria com o peso. Sim. Eu me lembro que eu comia muito, sempre gostei de comer, e a minha mãe um dia chegou para mim e falou assim, Jô, não come tanto, porque agora você está ficando assim, com os flancos, para não ter cuidado para não engordar. Aquilo, eu devia ter uns 12, 11, 12 anos, entrou no meu sistema até hoje, eu tenho 41. Olha. Que aquilo fica, eu nunca engordei, sempre fui magra, mas aquilo fica no meu sistema, que foi uma coisa que ela falou sem maldade nenhuma, mas que ficou. E eu me lembro que tinha essa coisa do, tá gorda, quando assim que eu entrei na malhação, uma das primeiras coisas tem que emagrecer. Quando eu fui ser modelo com 16 anos, tem que emagrecer. E eu falava, gente, como era sempre o emagrecer, o tá mais cheinha, ou então as pessoas me encontravam na rua, falavam, nossa, você é tão magrinha na televisão, parece que você é gordinha. Era assim. Então, isso sempre foi muito ruim para mim, e eu nunca, na adolescência, soube lidar com isso. Só depois que eu fui mãe e tal, que eu falei, quer saber, dane-se, não tô nem aí, e eu vou ser quem eu sou. Sim. Você, nesse processo de adolescente, você passou por isso. Porque eu passei, por exemplo, por bulimia. Você passou por essas fases de não querer comer, ou dietas malucas? Eu passei por todos os médicos, eu acho, possíveis. Porque eu acho que a partir do momento que alguém engorda, a sociedade inteira olha assim, nossa, precisa emagrecer. Ainda mais uma criança. Então, qualquer evento de família, ou na escola, as pessoas olhavam e falavam assim, o que você está fazendo? O que vai fazer com ela? Tá gordinha. E eu lembro de um médico que eu fui, e eu sei que várias mulheres hoje adultas têm problemas de imagem por conta de abordagens irresponsáveis, realmente. Sim. Eu lembro que ele falava assim, olha, uma criança normal come uma bolacha. Você come isso. E ele no prontuário, ele fazia assim, olha. E eu virei assim e falei, mas eu nem como bolacha. Assim, eu tinha engordado por conta de uso de um medicamento, né? Corticoide, cortisona, por conta... Sim. Eu tive púrpura, que eu não tinha plaqueta no sangue. Então, eu poderia ter hemorragias a qualquer momento. Então, eu passei por um tratamento. Esse tratamento me fez inchar e engordar muito, né? Nessa fase, né? De desenvolvimento. E eu lembro dele me julgar ali de uma coisa que eu não... E até hoje as pessoas julgam as pessoas gordas como se comesse demais, como se fosse desleixada, como Exatamente. Se fosse totalmente inadequado. E eu acho que essa busca por dignidade que a gente sempre, independente da fase que você tá, se você quer ser gorda ou não, ninguém tá falando para a pessoa ser gorda. A gente só quer ter uma vida mais digna e sem pressão. Sem pressão, que a sociedade nos acolha com respeito, independente do que eu estou aparentando. Mas você já ouviu muitas piadinhas disso? De tipo, olha lá, porque antigamente é isso. Falavam a gorda, a cheinha, a fortinha. Quando fala fortinha, nossa, ela tá fortinha. Fortinha é terrível. Sim. Nossa, tá fortinha, né? Você não sabe se você tá magra, mas tá forte, sarada, ou se você tá cheinha. Você ouvia muito isso. Quando é que você olhou pro espelho e falou, quer saber? Dane-se. Eu vi que você levanta essa bandeira, né, da gorda mesmo. Quero dizer, não, gorda. Porque é uma palavra que, tipo, até faz assim um pouco no ouvido, né? Aquela ali é gorda. Não, não é gorda, é cheinha. Porque eu falo assim, é um adjetivo. Você é magra. É magro, claro. Ou você é gorda. Né? Não é um julgamento, só que a gente cresceu com a palavra gorda como sendo uma ofensa, né? Como sendo um julgamento. Não, vou diminuir um adjetivo meu. Então, assim, eu sempre tento me policiar para não diminuir o que eu sou. Gordinha, só para ser mais carinhoso. Mais fofinha, né? Mais queridinha. Não, você é magra. Não vou falar, é magrinha.
Né? Então eu sempre tento me policiar para que eu não use a palavra, eu não use e não deixe as pessoas usarem a palavra gorda como algo pejorativo, né? Mas assim, eu lembro, né, na 8ª série, primeiro colegial, acho que tem essa maldade que acho que a gente poderia lidar mais em casa com os nossos jovens, para que não se fale do corpo do outro. Né? E eu tento policiar até hoje. Assim, às vezes meu pai fala assim, tal pessoa engordou. Eu falei, pai, a gente não sabe o que a pessoa está passando. Então, a gente tem, infelizmente, a gente tem essa característica de, às vezes, de olhar pelo... tal pessoa emagreceu, tal pessoa engordou. Tal pessoa está tão bonita, emagreceu. E as pessoas hoje em dia, elas fazem tudo pelo corpo, né? É tão louco, porque essa coisa do Ozempic, do mão diário, eu falo assim, ok, bacana, a pessoa emagreceu. Mas e as consequências disso? Mesmo eu, quando tinha bulimia, eu comia um pote de sorvete, depois eu comia um pacote de cereal, que eu sou do doce. Então, depois eu ia lá com os dedinhos, vamos lá vomitar, tá bom. E aquilo ali vira um ciclo vicioso, e eu não precisava daquilo. Mas aquela minha compulsão alimentar, eram algumas coisas da minha vida que deviam estar faltando, e eu descontava na comida. Olha. Então, é muito louco essa coisa do gordinho, do gordo, essa estética. Acho que as pessoas, elas ligam muito... A pessoa, se ela é boa, se ela é má, não tem nada a ver com a estética. E hoje em dia eu acho que as pessoas já estão mais... Eu vejo os meus filhos já estão mais desligados disso. Eu lembro que eu ouvia essas críticas, mas eu lidava de uma maneira assim. De que maneira? Eu lembro que eu sempre me achei bonita. Isso é maravilhoso. Sempre eu me olhando no espelho, assim, e mesmo no meu auge dos meus 12 anos, super gordinho. Eu vejo as fotos hoje, eu cortava meu cabelo Chanelzinho, eu ficava com a cara desse tamanho. Mas eu me achava linda e eu achava eu estilosa, eu colocava terceira peça, eu colocava um tênis de cada cor. E eu já queria trabalhar com moda na época, então eu já externava isso para as pessoas. Então tinha o lado... Foi quando, acho que perto dos 20 anos, que eu entendi que eu estava indo... Todas as vezes que eu me colocava numa dieta maluca, num medicamento sem acompanhamento médico, eu estava tentando atender outras expectativas, não as minhas. Com certeza. Só que isso só vem com a maturidade, realmente, de você falar, nossa, o que é importante para mim hoje? Uma batalha contra o meu corpo ou estudar mais, crescer profissionalmente? Né? Então, acho que ali, naquele momento, eu falei, não, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Eu lembro que eu tinha uns 22 anos, que eu falei assim, não, se eu posso ajudar outras mulheres, eu vou fazer isso. Mas de uma maneira despretensiosa, abri um blog. Começou a e comecei a escrever. Eu preciso até tentar achar registros deles, porque ele foi muito importante. Foram muitos anos de publicações diárias, né, falando, nossa, se lá fora lá fora já tinha um movimento do plus size, do body positive, do plus size, e de repente as marcas, em 2010, as marcas daqui começam a usar o termo plus size. Então as marcas que já faziam tamanhos grandes, tamanhos maiores, jovens senhoras, começaram a usar o termo plus size e deram uma modernizada. E vieram novas marcas também. E eu vejo quando a moda começa a inserir mais essas mulheres, a gente vê uma mudança de comportamento da mulher também. Porque antes ela queria entrar na calça 38. Mas não porque ela queria entrar na calça 38, sociedade, porque só tinha... Não, e hoje você deve perceber isso. Eu percebo que a modelagem, ela cada vez fica menor. Eu entrava agora, eu estava morando em Portugal, e aí entrava em umas lojas que eu sempre ia e que viram super pretinho, e eu fico, ok, agora eu tenho 41, eu ainda posso usar essas roupas. Mas quando eu tiver 50 e não quiser mais shortinho, cropped, nada disso, as roupas eram assim. A ponto de lavar e guardar, outra pessoa que eu não conhece, guardar no armário da minha filha de 7 anos, porque falava assim, essa roupa aqui é de uma criança. As roupas estão diminuindo. Então, 36 hoje é muito diferente do 36 de antigamente. Sim. E as pessoas ficam isso, não, minha calça é 36. Só que eu tenho no armário calça 34, 36 e 38, porque as modelagens são diferentes. Sim. E eu falo que a moda, ela molda muito o comportamento. E a gente está vendo, há um ano e pouco, essa moda diminuir. As modelos sendo menos representadas nas passarelas e a ascensão dos medicamentos, né, altíssimo. Então, eu falo que
tá sendo desafiador abrir o Insta hoje e ver que a gente tá voltando a um padrão. Né? Que às vezes nem foi embora. Às vezes, eu falo assim, às vezes eu que vivi numa bolha por muito tempo e hoje eu tô vendo que esse padrão ele ainda perdura e que as pessoas estão entrando novamente em transtorno de imagem. E eu falo que a conta ela é tão básica. A gente sabe o que precisa ser feito. A gente precisa fazer boas escolhas. Independente do seu biotipo, você tem que fazer boas escolhas para o seu dia a dia. Não, para ser saudável, eu vejo você treinando. Assim, até aí, na minha cabeça, sim, tá? De magra, mas eu sempre falava que eu sou magra, mas com cabeça de gordinha. Eu falo assim, ó, gordinha. Tem cabeça de gordinha que eu fico assim, eu vou num lugar, como tudo com os olhos. Aí depois tomo um café. E aí, mas eu com isso de voltando, o que você estava falando? Olha, me perdi, TDAH. De a gente fazer boas escolhas. De boas escolhas, exatamente. Então, você tá ali, vi você malhando, aí eu pensei, falei, nossa, se fosse ela, acho que eu nem ia malhar, ela tá tão bem com ela, com o corpo dela, por que ela tá indo malhar? Será que ela tá querendo malhar para emagrecer? Mas não, é saúde. Eu fortaleci ainda mais essa ideia de boas escolhas, que há 2 anos a minha mãe foi diagnosticada com demência. Olha. Então ela era uma mulher super ativa e de repente hoje ela interage muito pouco com a gente. E eu comecei a ver que o músculo ele faz a gente retardar qualquer possibilidade de demência. A minha mãe nunca fez uma musculação, né? Ela sempre só trabalhou e cuidou da gente. E daí eu falei assim, nossa, não é emagrecimento, não é estética. É a nossa longevidade, é o nosso bem-estar. Então, que escolha eu faço hoje para eu ter uma velhice melhor, eu ter um dia a dia melhor? Né? Então, a gente precisa ter músculo, a gente tem que ter força, tem que ter força. E daí eu comecei a dar muito valor à musculação desde então. E eu falo assim, todo dia, assim, eu posso chegar numa padaria. Qual é a melhor escolha que eu posso fazer para minha saúde nessa padaria? Mas eu não me privo também de, vou num rodízio de japa com os meus amigos, ou num rodízio de pizza com os meus amigos. Mas é realmente tentar tirar que toda pessoa gorda ela é totalmente descontrolada no seu hábito alimentar. Sim. E as pessoas muitas vezes rotulam isso. E você não escutava muito isso quando era pequena, assim, nossa, que rosto tão lindo. Muito. Tipo, esquecem o corpo, muito, né? Muito. Ai, que rosto, nossa, ela tem um rosto lindo. Mas até hoje... As pessoas pode ser toda linda, nossa, mas que rosto lindo, tipo... Ou às vezes você vai num lugar... Eu vejo assim muito... Quando às vezes eu vou num salão que tem mais mulheres, ou em algum evento, assim, ai, que rosto lindo, né? Ai, que menina linda, olha que olho lindo. Daí o assunto é emagrecimento. Nossa. E eu falo assim, gente, mas as pessoas estão... Esse é o assunto que vai fazer elas saírem bem desse... Mas aí quando começa esse assunto... Pauta, emagrecimento, corpo e tal. Qual é a sua... O que você faz? Você, tipo, liga o botãozinho e vai para outro lugar do seu pensamento? Às vezes eu me estresso. Eu já aconteceu situações assim, de eu estar num evento e a mesa do lado, todo mundo assim, a gente vai fazer aquele projeto e papapá. Eu não julgo, porque é a realidade... Cada um sabe da sua vida. Delas, né? Mas eu falo assim, gente, elas poderiam estar falando de outro assunto mais interessante, mas o foco ele era totalmente estético. E daí, às vezes, eu fico um pouco incomodada, mas eu tenho que ver que não é todo mundo que tem o mesmo pensamento que eu. Né? Então, tenho que respeitar também que tem... Não, mas a gente também está num país, né, que cultiva muito isso. O corpo, o bem-estar, a magreza, os músculos. Eu sei que quando eu morava em Portugal... Eu sempre fiquei, né, bem comigo, mas quando ia para o Rio, principalmente, né, que é muito praia, chegava no Rio, branquela, porque eu vinha do inverno, meio, tipo, zero sarada, zero músculo, olhava e falava assim, nossa, tipo, eu olhava para os lados e falava assim, gente, aquele culto ao corpo, que é bonito de ver, né? Eu olhava, até eu brincava em Portugal, às vezes a gente passava numa praia de nudismo, aí vinha aquelas pessoas mais velhas, nus, eu falava, pra quê, gente? Se fosse um homem, né, forte, sarado, andando por aí, desfilando, tudo bem, mas agora, coitado desse velhinho, é tudo murcho, andando, mas ele estava bem com ele. Sim. E isso é uma cabeça desse culto ao corpo. E eu me sentia mal, falava, gente, aqui no Brasil as pessoas são todas bonitas, as pessoas são todas saradas, as pessoas são todas morenas, né? Então...
Isso que eu ia te perguntar. Se você sente, estando em São José, as pessoas, eu sinto que são mais tranquilas com isso, até porque não tem praia aqui, na cidade não tem praia. Sim. Mas você sente esse preconceito mais quando você vai para São Paulo, ou vai para o Rio de Janeiro, alguns lugares do Brasil, você sente mais esse culto ao corpo, esse preconceito? Não, eu acho que tanto em academia, muitas seguidoras às vezes me falam assim, você não sente esses olhares na academia? Eu falei, eu sinto que as pessoas estão tão voltadas mais para si. Que nem repara. Que nem repara se eu estou indo de top ou se eu estou indo de macacão, se eu estou indo de camiseta cobrindo todo o meu corpo. Se eu vou para a praia também, se eu vejo, né, uma mulher bonita, aquilo não me incomoda e também eu admiro, mas não me incomoda. Eu já tive situações assim de ver mulheres se incomodando de ter outra mulher um pouco mais magra perto e acabar colocando a roupa. Eu já recebi depoimentos de seguidoras assim que chegou numa praia e viu várias pessoas mais magras em volta, colocou a canga e ficou com vergonha. E é o que eu falo para elas, não deixe de viver por conta do seu corpo, por conta de vergonha. Né? Nossa, alguma coisa está me incomodando no meu corpo, o que eu posso fazer? Vou procurar um endócrino, vou procurar uma nutricionista, vou treinar um pouco mais. Mas que esse incômodo não te tire o prazer de realizar algumas coisas. De colocar uma saia, de colocar um biquíni. Quantas mulheres já não vão em piscina de prédio... Com vergonha. Por conta de vergonha. Eu já fui dessas. Muitas. E olha, eu já fui dessas. E daí eu falo assim, daí perdeu oportunidades. Tipo, tô inchada, tô no período, naqueles lugares, tô inchada, a barriga tá inchada, nem vou. E daí perdeu oportunidades de aproveitar a piscina com seu filho, com a sua filha. E daí eu falo assim, gente, é possível viver sem se cobrar tanto, sem se privar de coisas que você estaria... bem, assim, eu sei que é difícil, eu sei que é uma mentalidade minha que eu trabalhei ao longo dos anos. Então, para mim, é mais fácil. Eu desço com o meu biquíni, tiro minha Mas você conseguiu essa libertação sozinha ou teve terapia? Sozinha. Nunca fiz terapia em relação a isso. Espetáculo. Sempre foi muito, assim, de me olhar e de me curtir e mesmo assim, se alguém... não... em relação a relacionamento, se alguém não me quer, problema a pessoa. Às vezes eu vou. Hoje até eu vi um vídeo falando assim, quando uma mulher que era gorda emagreceu, falando assim, hoje eu percebo quanto as pessoas gordas são invisíveis para a sociedade. E daí vários comentários comentando isso, eu falo assim, gente, às vezes eu saio maravilhosa. Eu sempre saio maravilhosa. Ai, gente, adoro. Eu saio maravilhosa, eu sou maravilhosa, eu sou gostosa. E daí eu vejo que... Daí você vê, assim, os caras nem ligando, eu falo assim, não é pra mim. Exatamente. Não vou... Porque daí muitas pessoas falam assim, ninguém me olhou. Nossa. Será que é minha roupa? Será que é meu corpo? Feia? Será que eu tô gorda? Ninguém... E quando eu fiquei solteira... Eu namorei 10 anos. E quando eu fiquei solteira... Faz 2 anos que eu tô solteira. E quando eu fiquei solteira, eu recebi uma enxurrada de meninas assim falando: você vai ver agora como é difícil. Difícil nada. Você vai ver agora. E eu falava assim: não, gente, tudo bem, se for difícil, o problema deles. Não é seu. Não foi seu que vou mudar por conta disso. Né? Então, eu não sei em que momento surgiu essa confiança, mas eu acredito que é muito mais sobre confiança mesmo. Será que também não é porque você, hoje em dia, né, você tem uma autoridade com o seu público no Instagram, até os seguidores que você tem, também isso te dá uma coisa assim, tipo, tudo bem, eu ganhei reconhecimento por levantar essa bandeira, então, olha, sou mesmo e dane-se. Acho que pode ser confortável, mas para mim, por ter esse trabalho, né, por ter pessoas que se inspiram em mim. Mas eu lembro de já ser assim antes de tudo isso acontecer, né? Então, de pequena, já olhar e falar, não, eu sou linda desse jeito. Se eu puder melhorar, eu vou melhorar. Eu gosto de fazer uma drenagem, eu gosto de provar... Se cuidar, você gosta de se cuidar. Gosto de me cuidar. Então, assim, não é... Eu vejo que muitas pessoas falam assim, quando eu emagrecer, eu vou me vestir melhor. Quando eu emagrecer, eu vou fazer esse tratamento. Quando eu emagrecer, eu vou me cuidar mais. Não. O amor é a jornada, o auto-amor é a jornada. E então é hoje. Precisa se amar hoje.
Mesmo que você queira ter outro corpo, você precisa se amar da maneira que você está hoje para você ir se amando durante a jornada. Eu conheço gente que guarda, tipo, calça 34, já veste 42, mas guarda aquela 34. Não, um dia eu entrei nessa calça. Antes de ser mãe, eu entrei nessa calça, eu guardo lá, porque é meu parâmetro, eu vou entrar de novo nessa calça. O corpo muda, com a gravidez, o parto, a gente alarga um pouco. E agora voltando na moda. Respeitar as nossas fases. Com certeza, né? Com certeza, respeitar as nossas fases, exatamente. E a maturidade é maravilhosa para isso. Dane-se tudo. O plus size. Eu, quando engravidei, tinha muita dificuldade em encontrar roupa para grávidas bonitas. Sim. Eram só aquelas batas, assim, parecia roupa de hospital, tudo. E eu morava na África. E eu comecei a fazer minha própria roupa. Maior, que desce. E comecei a comprar roupa masculina. Então, calça jeans masculina, maior. Tudo tamanho bem acima. E aí... o plus size, mas eu tinha essa barreira, plus size. Mas hoje, pensando, o plus size é a mulher marombeira, cheia de músculo, não vai dar numa roupa 38, nem 40, porque lá em Portugal Europa, é XS, S, M, L, XL, acabou. E se a pessoa é mais de 42? Como é que veste? Tem que ir para masculino, tem que ir para essas modas. Então, grávida, roupa de grávida, roupa de pessoas mais cheinhas, pessoas gordas, pessoas que têm muito músculo, homens que querem virar mulheres e querem usar a roupa, mas tem estrutura de homem, que também não entra. Daí acaba tendo que ir para essa moda nichada. Por mais que a gente fale assim, todas as lojas deveriam ter tudo. Eu também gostaria de ter essa realidade, que a gente entrasse numa loja e a gente encontrasse do 38 aos 54, 56. Mas acaba que a moda teve que ir sendo nichada para atender públicos específicos. Né? Então, hoje eu vejo que a moda de grávida, de gestante, eu vejo que ela se acabou. Eu não vejo mais esse segmento. Um segmento voltado, porque eu vi que ao longo do tempo as mulheres grávidas elas foram se adaptando o seu estilo a peças maiores. Porque não tinha opção, né? Não tinha moda de gestante legal. Não tinha. Na minha cabeça vem sempre são uns camisotões, umas jardineiras. Legging, sempre legging. Legging, blusão. Então eu sinto que um pouco que perdeu espaço a moda de gestante. A moda plus size, ela foi se atualizando ao longo dos anos. Quando eu comecei a ser modelo, eu não usava as marcas que eu fotografava. Eu tinha vergonha de falar que eu era modelo plus size lá no início, porque eram realmente roupas muito antiquadas. Roupas de senhorinhas. Assim, só malharia, só estampa, uma coisa sem formato. Não, que acaba que alarga ainda mais, né, a pessoa. Então, assim, quanto mais era como se a moda fosse para te esconder. E daí, quando você vê um mercado, né, eu acho que a internet ela ajudou muito nisso, das mulheres se mostrarem realmente o que elas queriam. Então, a gente foi vendo as marcas também se movimentando para trazer uma peça com mais qualidade, com mais estrutura, com uma modelagem que nos valorizasse. Com certeza. Né? Então, a gente mudou muito. Acho que de uns 7 anos para cá, até uns 10 anos para cá, acho que eu uso muito as marcas que eu fotografo, porque são roupas realmente que já são mais jovens, já acompanham as tendências mundiais. Tem a sua cara. Já tem mais cara. Tem muito para mudar? Tem muito, porque eu gostaria de entrar num shopping hoje e encontrar uma peça... Numa Zara. Numa Zara, por exemplo. Não tem. Ou numa outra Magazine. Sim. São poucas ainda. Online a gente tem um mercado gigantesco. Mas... por que eu não posso, igual qualquer outra mulher, entrar num shopping e comprar uma lingerie legal? Comprar um biquíni legal? Não tem. Hoje, se for pensar aqui em São José, o tamanho de cidade que é, a gente deve ter umas 3 lojas que tem a moda praia no ano todo, sabe? Eu, por acaso, estava andando de carro agora e passei por uma loja de rua plus size. O nome, assim, plus size. Eu falei, a gente tem algumas aqui, umas 6, eu acho que lojas específicas plus. Mas tem muito para ser investido ainda, para a mulher ainda também se visualizar. Eu falo que é um trabalho de formiguinha, porque são 15 anos falando sobre moda plus size e eu ainda
esbarro em mulheres que não usam algum tipo de peça por ser plus size. Ou por vergonha. Por vergonha do próprio corpo. E você tem alguma peça que você não usa de jeito nenhum, tipo cropped? Não tem nada que eu não use. Nada que eu não use. Olha que espetáculo. Tudo. Eu não vejo a hora de estar só. Tipo cropped, você sai lá. A gente estava vendo uma série esse mês que eram de cantores e tal. E a maioria das meninas, todas maiores. Tudo de cropped. Sim. Com a barriga pra fora e cantando. No início, a primeira impressão, você olha e fala assim, nossa, mas por que não colocou uma outra roupa que valorizasse mais? Tá tipo uma mega barriga pra fora. No final, cantava tão bem, era tão espetacular, tão linda, que você já tava assim, nossa, que menina. Você já não tá olhando pra barriga, ou pra mão, Sim. ou pro pé. Você tá ali envolvida, tão confiante nela. Ela se vestiu de confiança. Confiante, imagina. Confiança total. E bancar aquela. E bancar. Enquanto tem pessoas magras que às vezes não usam cropped porque não são confiantes. Eu não uso cropped. Você vai falar assim, Joana, não uso cropped. Bota a barriga de fora. Eu não vou botar a barriga de fora. Sim. Não gosto, porque eu fico assim, ai, não, barriga de fora, não. Queria E vai muito de estilo também. Também vai de estilo, isso é verdade. Tem estilo que. Tenho amigas que são magras e não coloca um cropped por conta de. Você então usa tudo. Eu uso tudo. Assim, é claro que eu fui lapidando um pouco o meu estilo. Eu sinto que eu tô mais. Assim, eu sempre fui muito efusiva. Chegava chegando. Hoje eu tô mais sóbria. É idade, né? Débora? É idade. Eu era uma flor da cabeça aos pés. Hoje em dia é tudo monocromático. Antes eu era toda de onça. Chegava toda de rosa da cabeça aos pés. Hoje eu olho pro meu guarda-roupa, eu vejo mais cinza, mais uma risca de giz. Né? Então eu vi uma camisa, coloquei um jeans hoje, mas normalmente eu estaria de veludo, cotelês. Mas eu acho também que você tem uma voz nas mulheres, as mulheres te olham, te admirando. Então, dá uma sensação assim de maturidade. Não vou dizer de poder, que poder é uma palavra. Sim. Mas você tem uma classe. Então, você tem que passar isso. Porque às vezes as pessoas podem achar isso. O rosa, o roxo, as flores, meio. Parece que a pessoa é esparafatosa. Sim, tipo, você não. Eu fui mudando isso. Tipo, você sabe onde é que você quer ir. Mas eu sou muito próxima a elas, assim. Quando eu encontro, assim, não existe essa diferença da Débora influenciadora para seguidora. Não, é como se eu estivesse encontrando uma amiga. E no primeiro momento eu até fico assim, sem jeito. Quando a pessoa me aborda, né? Eu acompanho você, né? E daí, de repente, porque normalmente elas já vêm perguntando da minha família, como tá sua mãe, como tá suas sobrinhas, que eu acabo postando as minhas sobrinhas bastante. Como que você tá agora, né? Solteira. Então, assim, de repente eu já tô ali conversando como se fosse com alguém que eu conheço há muito tempo. Mas eu não conheço ela me conhece. Ela te conhece. Mas sabe que eu acho que isso que é o segredo do sucesso, é a gente ser... São pessoas normais. Você, eu, qualquer pessoa, somos normais. Com certeza. É só porque a gente tem ali uma vitrine, né, do Instagram, Sim. que as pessoas acompanham todos os dias, então e às vezes coloca a gente num pedestal que não é. Que não é. Sou igual a elas. Então, assim, já tive minhas inseguranças. Todos nós temos, somos seres humanos, né? Mas, assim, as minhas inseguranças, e nenhuma são relacionadas hoje com o corpo, é realmente mais com... Por exemplo, eu sei que se aparecer um cabelo branco em mim, vai ser Olha, então a gente pode trocar figurinha. Desafio. Podemos trocar figurinhas, porque eu tenho cabelo branco desde os 13 anos e tiro de letra. Pinto, olha, o cropped que você usa, que eu não uso, Sim. cabelo branco, olha, agora não tá pintadinho. E eu falo pro meu cabeleireiro isso, eu falo assim, eu sei que vai ser um desafio, porque eu não aceito, eu tenho síndrome de Peter Pan. Então, assim, eu não me vejo com 38 anos. Eu falo assim, gente, eu sou uma menina. Mas como uma assim? menina. Chegou 38 anos, bateu na porta assim do nada. Você acha que você vai ter crise dos 40? Eu acho que eu vou. Não, é tão bom, não tenha. Porque na nossa cabeça, quando a gente é mais novo, né, a vida vai estar de um outro formato, né? Com 30, sei lá, na minha cabeça, com 35 anos, eu já tá casada, com filho e tudo mais. Mas as coisas mudam, a vida muda. Né? E eu desenhei minha vida para isso, e de repente a gente tem uma quebra ali de expectativas. E daí parece que você começa a reviver de novo. Como que é
como que é a vida daqui pra frente, sabe? Mas olha, eu acho que por experiência, assim, com 40 anos, quando eu fiz, ano passado, me deu um gás de tipo, Sim. ok, o que eu já fiz até agora? Agora tenho mais o segundo tempo. O que eu quero fazer? Aí você fica mais assertiva, você já focada. sabe o que você quer. Sim. Você já passou por pelos 15, 20, 30, Sim. agora está no 40, você fala, pô, agora é vum. E se você tá assim, nos 38, com 40, ninguém te segura. Ah, espero. Ninguém te segura, Débora. Espero. Débora, o que significa para você ressignificar a palavra gorda? Pra mim, é um adjetivo como qualquer outro, né? Então, as pessoas, ao longo do tempo, colocaram muito peso negativo na palavra gorda. É um xingamento, era um insulto, mas é uma característica, né? Então, quando a mulher ela entende isso, ela começa a ver que não é um insulto. E eu também, você para de insultar outras pessoas como se gordo fosse uma coisa negativa, né? Então, assim, eu sou uma pessoa gorda. E o que tem de negativo em mim? Nada. Eu não consigo enxergar. Devo ter vários defeitos? Sim. Mas não me chama de gorda. Mas ser gorda não é uma delas. Não Com é uma certeza. delas. Então, acho que foi a partir daí que eu comecei a até me moldar, de parar de diminuir a palavra gordinha com medo de insultar as pessoas. E também de policiar os meus amigos aqui tá à minha volta, de quando fala assim, aquela pessoa, aquela gorda. Não, por quê? Ser gorda é um xingamento. Você vai ensinando não é? as pessoas. Então é o que eu sempre falo. Não use a palavra gorda como um insulto. Ela é uma característica de uma pessoa. Débora, se pudesse voltar a Débora de 15 anos, você tem 15 anos, o que você gostaria de falar para você própria com 15 anos de idade? Nossa! Eu falaria para ela levar a vida com mais leveza. Não se cobrando tanto, não se culpando tanto e nem se comparando tanto, porque quando a gente se olha com mais, se ela se olhasse lá de trás com mais carinho, ia ter poupado ela de muitas frustrações e que a vida vai acontecendo e vai ensinando ela que ser prioridade é tudo. Mas olha, obrigada. Obrigada por esse papo. Vocês podem ver Adorei. ao vivo aqui no Spotify, no YouTube, nas plataformas todas, Instagram da Débora. Qual é o seu Instagram? Fala pra É Débora Fernandes Plus. Lá eu divulgo, né, meus achados de moda plus size e dicas de autoestima diariamente. Exatamente, é uma delícia ver. Obrigada. E mais uma vez, obrigada. Obrigada. Eu agradeço E olha, esse espaço de falar um pouquinho. Libertar da voz as mulheres sobre... assim, isso. Tem que se libertem, olhem no espelho, sejam felizes como vocês são. Ninguém melhor que vocês próprios. Não olhem para os outros, ela é melhor que eu. Não. A vida é sua, é você. Agradeça por ter essa vida, se ame. Antes de qualquer dica de moda, é realmente se olhar com mais carinho e fazer boas escolhas por você. Com mais amor. Não deixa ninguém te colocar para baixo. Com certeza. Obrigada. Um beijo, amei. Beijo.